TV Univates. Para você, para o nosso vale. Olá pessoal, é sempre bom ter a companhia de vocês aqui no programa Ateliê do Sabor, na nossa TV Univates, um programa que traz toda semana muita arte, muita cultura e, é claro, muita gastronomia. E essa semana o friozinho chegou. E quando o friozinho chega, ele traz junto muitas outras coisas. E uma delas são comidas diferentes. Pois é, o frio nos desperta mais apetite, né? A gente tem vontade de comer um pouquinho mais, de comer uma comida mais quentinha e até uma comida mais substanciosa. Então, como no nosso programa a gente sempre linka a receita do dia com algum aspecto, seja geográfico, histórico, cultural, hoje nós vamos relacionar o prato com um fator climático. Pois é, nós vamos fazer rabada. Então, como eu falei, com o frio, né, a gente tem vontade de comer uma feijoada, né, uma coisa mais quentinha, e a rabada é uma boa pedida para esses dias frios. Poderíamos linkar a rabada com algum aspecto cultural, histórico? É difícil, porque a rabada é um prato multicultural. A gente encontra a rabada na comida típica aqui do Rio Grande do Sul, a gente encontra a rabada no Centro-Oeste, né, a comida dos tropeiros, dos bandeirantes, né, lá em São Paulo. A gente encontra a rabada até em lugares que não faz frio, como no Nordeste, tá? Mas daí então a gente tem toda aquela questão por ser um ingrediente que era subaproveitado, né? Os negros escravos então comiam rabada, preparavam muito bem a rabada, porque era uma carne que era até desprezada por vezes, mas que resulta num prato de excelente qualidade, de sabor muito agradável. Ela também era muito apreciada na Europa, tá? A gente vê a rabada feita na França, né, em ensopados de rabo de boi, o oxtail, que na Inglaterra também é muito comido. Em Portugal a gente encontra a sopa de rabo de boi. Então, como eu falei para vocês, é um prato multicultural. Do Brasil se come de norte a sul. E a gente então vai sugerir para esses diazinhos frios agora do inverno, né, vai sugerir para você e vou mostrar para vocês como se faz então esta delícia que muitas pessoas de repente ficam meio assim, mas rabo e tal, mas vocês, se provarem, vão adorar. Eu vou mostrar então para vocês os ingredientes, sendo que o nosso ingrediente principal, que é o rabo de boi, tá? Ele já está cozido, mas eu vou falar desse cozimento daqui a pouco, quando a gente levar os ingredientes lá para a cozinha. Então eu tenho aqui 1 quilo de rabo de boi. Você encontra no açougue tranquilamente. O único cuidado que se deve ter é de cortar ele nas juntas. O osso do rabo, tá? O rabo é o prolongamento da coluna do animal. Então ele vai afinando, né? Essas vértebras vão ficando cada vez menores. E se cortado na serra, se o açougueiro, na hora de cortar, passar ele na serra, você tem que ter cuidado, porque podem sobrar lasquinhas de ossos, como é um osso fino, tá? E essa lasquinha, ela poderá ser perigosa se ingerida. Então, peça sempre para o açougueiro. A maioria dos bons açougues já sabem e já fazem assim, cortar na junta de cada vértebra, ok? Então, o rabo do boi, a gente vai utilizar agrião,
tá? O agrião é um excelente acompanhamento para a rabada. Ele pode ser servido como salada acompanhando, ou pode também ser colocado dentro, no final do cozimento do molho, tá? Que ele solta um pouquinho daquele fortinho, daquele amarguinho dele no molho e dá um toque super especial. Um pouquinho de tempero verde, tá? Salsinha e cebolinha picados, 2 dentes de alho picados, bem miudinho. Eu vou estar aqui utilizando molho de tomate, molho pronto de tomate, tá? Uma latinha, um sachêzinho de molho de tomate, mas você também pode substituir por tomate in natura, mas de preferência sem pele e sem sementes, tá? Aqui eu tenho meia latinha de molho de tomate. Para manter a originalidade do nosso prato, a gente vai estar trabalhando com banha, tá? Mas se você não é adepto da banha, prefere utilizar o azeite, o óleo de soja, fiquem à vontade. A gente vai estar utilizando banha simplesmente para ficar mais próximo ainda da tradição, afinal, esse é um prato de origem simples, de origem rústica, né? Então, a banha, ela era o principal ingrediente, a principal gordura, né, para se cozinhar os alimentos. Por isso que a gente vai estar trabalhando com ela hoje. Também, então, além da banha, a cebola, tá? Uma cebola picada, aí finamente, tá? Cortada em cubinhos pequenos. O aipim, que pode ser substituído por batata, tá? Até por vezes por morango ou algum outro legume, tá? Acompanharia super bem a nossa rabada, mas a gente vai estar então trabalhando com o aipim, tá? Esse aipim, ele também já foi cozido, assim como o rabo, tá? Esse aipim foi pré-cozido, cozido em água, normalmente como a gente vai fazer o aipim em casa, né? Para uma ocasião qualquer. Aipim, água e sal, tá bom? E aqui, o que eu considero um dos principais ingredientes da nossa rabada, a água em que foi cozido o rabo do boi. O que acontece, gente? No cozimento, soltam-se ali do interior das vértebras do rabo do boi o tutano. E esse ingrediente, ele dá um sabor especial no nosso prato e também ele acaba enriquecendo o nosso molho com nutrientes, principalmente com o colágeno, tá? E ele também ajuda a engrossar o molho. Então, eu guardei a água do cozimento, que depois eu vou explicar para vocês como que eu cozinhei esse rabo de boi. Eu vou levar os ingredientes ali para a cozinha e em seguida a gente começa a preparar a nossa rabada. Enquanto isso, vocês já deem uma olhada em imagens do nosso Brasil, principalmente do nosso frio aqui da Serra Gaúcha, que é convidativo para a gente comer uma rabada bem gostosa. Eu volto em instantes. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este. Então, pessoal, vamos começar o preparo da nossa rabada receita do Ateliê do Sabor de hoje. Uma panela de ferro, de preferência, para mantermos a originalidade e a tradição do prato. E como eu já apresentei nos ingredientes, em função disso eu vou também utilizar a banha. Então, uma colher de banha, vamos pôr ela aqui para derreter, a minha panela já está quente. Uma colher de banha. Enquanto isso, eu passei os pedacinhos de rabo na farinha de trigo, tá? Para deixar eles um pouquinho mais douradinhos aqui na hora de fritá-los na banha, tá? Então, passado na farinha de trigo, essa carne, ela já está cozida, então vocês têm que ter cuidado, porque ela poderá se desmanchar. Então, até em função disso, a farinha de trigo vai contribuir. Eu vou deixar a carne aqui fritando por um minutinho
Enquanto isso, a gente precisa fazer um breve intervalo. Na sequência, ela já vai estar pronta e eu mostro para vocês então como é que vai ficar esses pedacinhos aqui de rabo douradinhos. Em instantes a gente volta, vamos para o nosso intervalo. Vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, amado pueblo. Cambia lo superficial, cambia también. Estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje, cozinhando uma receitinha bem boa para o nosso inverno aqui do Rio Grande do Sul, rabada. Um prato quente para aquecer a gente no nosso rigoroso inverno. O nosso rabo então tá fritando, tá? A gente já vai virar ele. Olha aí, ele vai ficando douradinho. Eu passei ele então na farinha de trigo. Feito. A gente utilizou a banha. Então, olha, essa própria farinhazinha que tá ficando aqui no fundo, fritinha com a banha, também vai dar um sabor e vai ajudar a encorpar ainda mais o nosso molho, que já vai ser encorpado com o nosso caldo especial, que é o caldo de cozimento do rabo. Eu vou explicar para vocês como é que a gente cozinhou esse rabo então. O rabo veio em pedaços cortados nas juntas, como eu falei para vocês. Eu retirei o excesso de gordura dele, tá? Ele vem ali com um pouquinho de gordura ao redor, então com uma faquinha a gente retira esse excesso de gordura. Coloquei ele numa panela de pressão com sal, uma pimentinha do reino, uma cebola, 2 folhinhas de louro e um dentinho de alho. Cobri isso tudo com água e tampei, levei ao fogo. Cozinhei esse rabo na pressão por 40 minutos. Feito isso, desligamos o fogo, retirei a pressão e reservei o líquido do cozimento. Se vocês derem uma olhada, eu vou pedir para a nossa câmera chegar aqui pertinho agora. Vocês estão vendo essa parte amarela aqui, tá? Isto tem um pouco de gordura, porque a gente não retira toda aquela gordura, mas também tem tutano. E é esse tutano que vai fazer toda a diferença no nosso molho, tá bom? Esse é o ingrediente principal da nossa rabada. Então por isso que eu estou dando tanta ênfase assim, porque ele vai fazer a diferença no resultado final do nosso prato. Nós vamos usar esse líquido para molhar isso aqui tudo. Depois a gente já pode pôr aqui o alho. Eu vou pôr ele aqui num cantinho. Eu vou pôr a cebola. Vocês podem ver, olha, aqui ele ficou bem enxutinho, tá? Não ficou nada de gorduroso. Mesmo eu utilizando a banha, eu usei pouca quantidade, então não ficou nada de gordura. Eu vou só botar já um pouquinho do líquido aqui, ó. Para ajudar a amolecer a minha cebola e o meu alho. Ele já evaporou. Vamos pôr mais um pouquinho do meu líquido aqui, ó. Aí. Já está começando a dourar a cebola e o alho. Assim que ele estiver douradinho, a gente vai pôr o molho de tomate.
molho de tomate entrando em ação. Feito. Aí vamos dar uma viradinha agora aqui. Então aqui começa a base do nosso molho a ficar pronta. Tá? E agora a gente vai deixar o rabo cozinhar mais um pouco aqui dentro. Eu vou pôr o restante do líquido. Tá? Vamos ver aqui quanto que vai ser preciso colocar. O suficiente para cobrir ele. Eu vou pegar essa parte aqui, onde tem bastante tutano. Vamos pôr o líquido até que ele cubra feito. Aí, ó. Esse prato é um ensopadinho, tá, gente? Então ele precisa ter bastante molho. Como eu falei para vocês, em alguns países come-se a sopa do rabo do boi. Então, talvez com alguma variação em relação ao nosso prato. Mas, tá aí. A base do molho tá pronta. Vamos deixar dar uma cozinhada. Ele precisa levantar a fervura e cozinhar um pouquinho mais. Enquanto isso, a gente faz mais um intervalo. E no último bloco a gente coloca o aipim e o agrião, os últimos ingredientes aqui da nossa receita de hoje. Voltamos em um instante. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo. Então, pessoal, a nossa rabada tá cozinhando, tá fervendo, tá supimpa. Vamos dar uma espiadinha aqui, ó. Olha só que beleza. E agora é a hora da gente colocar no molho o aipim. Cuidado, não confundam colocar o aipim no rabo e tal, né? Muito cuidado com isso, tá? O aipim, como eu falei para vocês, pré-cozido. Então a gente vai colocar ele aqui e ele tem que terminar de cozinhar no molho, para ele pegar o gostinho do molho e ao mesmo tempo também ele vai contribuir com o sabor dele e contribuir também para que o nosso molho fique mais grossinho, mais encorpado. Então tá aí. Se vocês percebem que o molho está reduzindo muito, vocês se lembram que sobrou um pouquinho da água do cozimento do rabo. A gente pode ainda adicionar aqui, se a gente perceber que o molho vai ficar muito ralinho. Tá bom? Aqui então a gente precisa que cozinhe mais uns minutinhos, até o aipim ficar bem maciozinho. Tá? O rabo, olha aqui, ó, já a gente percebe que ele está começando já a querer soltar do osso, ó. Esse é o ideal. Tá? Quando ele está nesse ponto, ele está super macio. Então vamos tampar a panela. E a última coisa, o que que é? O agrião, tá? Junto aqui do molho. Então eu vou esperar mais um pouquinho e vou colocar o agrião no final, junto com o temperinho verde, porque ele não precisa de muito tempo para cozinhar, tá? Isso é questão de 2, 3 minutinhos. Ele já solta o sabor dele. Enquanto termina aqui, vocês deem mais uma olhadinha na cultura aqui nossa do frio do Rio Grande do Sul
e na sequência a gente já tem pronto o nosso prato, que você bem sabe, o restaurante Planeta Terra do Shopping aqui em Lajeado prepara todas as receitas aqui do Ateliê do Sabor. Então você pode dar uma chegadinha lá no Planeta Terra e experimentar essa deliciosa rabada. Eu volto em 1 minuto com o nosso prato pronto. Celestiño, igual que tu cariño. Ay. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Pessoal, a nossa rabada tá prontinha, tá cheirosa e agora a gente vai conferir como é que ela ficou. Tcharam, olha aí, ó. Com aipim, com o agrião, bem legal, bem interessante. Olha aí, ó, o nosso molhozinho que tá legal. A carne tá soltando do osso. É isso aí, esse é o resultado que a gente queria. O agrião eu coloquei agora no finalzinho, 2 minutinhos, ele tá pronto, não precisa muito mais do que isso não, tá? É o tempo suficiente para ele soltar o sabor aqui no molho. Agora eu vou escolher um pedaço aqui bem bonito. Vocês sabem que o chefe então pode escolher o pedaço mais bonito para ele, né? Vamos pegar um aipinzinho, tá aqui do lado, mais um aipinzinho. Esse molho aqui que tá demais. Aí, uma comida bem quente, né, pessoal? Boa para tomar para comer junto com um vinhozinho agora no inverno, vai bem. Vamos pôr mais um agriãozinho aqui no meio. Aí, olha só que beleza que ficou a nossa rabada com aipim e com agrião também. Aí, e é um prato, né, gente, que além de tudo, ele não é caro não, tá? É um corte de carne relativamente barato, tá? O aipim também, agora que é a época dele, a gente consegue aí encontrar com facilidade e também a um preço bem acessível. Então, você não vai ter dificuldade nenhuma em conseguir os ingredientes e tampouco fazer essa receita aqui. Mas se você quiser, com mais comodidade, é claro, é só ir lá no restaurante Planeta Terra e saborear então esta rabada. Espero que vocês gostem. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais um Ateliê do Sabor. Eu vou agora fazer o meu sacrifício, né? Vou ver se eu consigo aqui uma tacinha de vinho até para acompanhar. Um bom vinho aqui da nossa Serra Gaúcha vai muito bem, um vinhozinho tinto, vai super bem com este prato aí. Obrigado, um bom fim de semana a todos, até o próximo Ateliê do Sabor e um bom apetite. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia. TV Univates, para você, para o nosso vale.